aqui hoje no Potencialize Business para mais um episódio, o último episódio da série de palestrantes do evento. Esse é o episódio de número 27, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. E a minha convidada agora é a Vanessa Perim. A Vanessa, ela é expert em um dos principais problemas, tanto em empresas quanto em famílias, né, Vanessa? Que é comunicação com clareza, assertiva, que evita muitos conflitos. Então, a gente vai conversar, vai ter um papo muito bacana. A Vanessa, ela é formada em letras, ela é esposa do Gustavo, ela já empreendeu no online e hoje ela faz mentorias em grupo e mentoria individual. A Vanessa está aqui, eu não conhecia ela antes, mas eu fui atrás da Vanessa, caçar ela lá no almoço, porque ela fez uma palestra aqui no período da manhã e várias pessoas me falaram que a palestra da Vanessa foi muito boa, que foi uma comunicação assertiva, olha só, viu? Comunicou com clareza, conseguiu atingir o objetivo e que foi muito bom para os empresários. Acho que eles viram ali muitos problemas deles. Então, a Vanessa veio aqui contribuir com o Vivi Aprendi, contar um pouquinho da trajetória dela, como que ela fez para chegar até aqui e vai trazer um pouco desse conteúdo, né? Ela fala sobre vendas, ela fala sobre linguagem corporal e tem muito assunto aqui. Vanessa, obrigada por estar participando do Vivi Aprendi e seja bem-vinda. Boa tarde, Daniela. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar, falar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória e compartilhar um pouco de conhecimento. Eu tenho certeza de que eu sairei daqui mais rica em conhecimento, porque é sempre uma troca. Eu compartilho o meu conhecimento, mas eu aprendo também bastante. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Espero contribuir de alguma forma com as pessoas que estão assistindo de casa. Ai, vai contribuir mesmo. E eu tô super curiosa que eu quero te perguntar várias coisas. Vanessa, primeiro, conta um pouquinho assim da tua trajetória, até chegar até aqui como uma mentora de comunicação, de oratória corporativa. Como que foi essa história toda? De onde que você é? Como que foi para chegar até aqui? Eu sou natural de Grão-Pará, nasci em Grão-Pará, morei no interior de Grão-Pará, para ser mais específica. O interior já revela. Para ser mais específica, no interior de Grão-Pará, morei lá até os 4 anos de idade. Depois a gente se mudou para Braço do Norte, porque o meu pai teve um problema no joelho e ele não podia mais trabalhar na roça, então a gente precisou se mudar para Braço do Norte. E de lá, dos 4 anos até os 26 anos de idade, eu morei em Braço do Norte. Aos 26 eu casei e fui morar em Orleans. Então hoje eu sou uma cidadã orleanense. E com relação à minha trajetória, como tudo começou, como tu falaste ali, eu acredito que eu tenha nascido com esse dom, assim, da comunicação, da linguagem, porque eu lembro de quando a minha avó faleceu, eu tinha 7 anos de idade. E eu lembro de no velório dela, no enterro dela, eu tinha um quadrinho lá na casa do meu avô e eu sempre brincava de professora. A minha mãe sempre relatava assim, ó, quando ela chegava em casa do trabalho, eu conversando sozinha. Ela não sabia que eu tava sozinha. Ela pensava, mas quem que tá aqui que eu nem autorizei nenhuma amiguinha a vir aqui? E eu chegava lá no quarto e ia ver, eu tava dando esporro nos alunos, tava brincando de escolinha, fazia isso, tinha dessas, né? Então, eu sempre fui assim. E eu lembro de, no velório da minha avó, naquele quadrinho que eu usava sempre, eu escrever a história dela e do meu avô naquele quadro no dia do velório dela. Num dia, assim, triste, extremamente triste para nós da família, eu lá escrevendo. Então, acredito que eu tenha nascido com isso, assim, com esse dom da linguagem, da comunicação, enfim. Outra memória afetiva que eu tenho é... Eu sempre lembro do meu pai lendo histórias, lendo livros para mim. Então, o meu gosto pela leitura já vem desde o berço, vamos dizer assim. Ele sempre lendo para mim e eu segui com essa vida leitora. E acredito que isso tenha me despertado ainda mais interesse e proporcionado as experiências e as oportunidades também que eu tive na vida. A gente fala assim que quem cria as oportunidades somos nós. E eu acredito muito que a gente cria essas oportunidades através das vivências que a gente teve, dos lugares que a gente visitou, dos livros que a gente leu, dos podcasts que a gente assiste, enfim. E então eu
trilho essa trajetória aí do estudo, da linguagem, da comunicação, desde que eu me entendo por gente, assim. Quando eu estava fazendo ali o terceirão, que eu tinha que decidir entre uma faculdade, ou qual faculdade que eu iria fazer, qual curso superior que eu faria, eu estava em dúvida entre eu tinha 4 opções ali na pauta para decidir. Eu tenho uma prima, que é a Sônia, ela é advogada e ela é muito inteligente, assim, ela sempre foi uma inspiração para mim nesse sentido de inteligência. Eu sempre vi com muito bons olhos a inteligência dela. E quando eu ia na casa dela, eu pegava os cadernos dela e ia escrevendo tudo que ela tinha escrito ali do curso de Direito, que ela fazia, na época ela não era formada ainda, e eu escrevia tudo que ela tinha escrito, eu pegava e ia escrevendo. Então eu já fui ali despertando eu me identificava com aquele conteúdo que estava no caderno ali. Era uma possibilidade. Outra possibilidade é uma outra prima minha, aí da área do esporte. Ela fazia educação física, mas já atuava como professora. Dava aula na CME, de futsal e tudo mais. Sempre foi bem apaixonada, assim, pelo esporte. Então, como eu também gostava de esportes, era outra possibilidade. Meu pai tinha o sonho que eu fizesse jornalismo. Ele queria muito que eu fosse jornalista. Então, era outra opção que eu tinha ali. E a que sempre tocou o meu coração, foi letras. E eu optei por seguir o meu coração, seguir a voz do meu coração. Eu optei por fazer letras, comecei em 2010, em 2013 me formei. Em 2014, o que eu fiz? Fui para o direito. Então, comecei a cursar direito, fiz até o 5º semestre, consegui eliminar ali algumas matérias por conta de ser na mesma instituição, que era a Unisul. Me formei em letras na Unisul, comecei direito também no ano seguinte na Unisul e fiz até o 5º semestre. Por motivos particulares, eu optei por trancar a faculdade de Direito, porque no auge dos meus 20 e poucos anos, já com uma graduação, eu pensei, ou eu continuo essa faculdade de Direito, ou eu paro e vou construir a minha vida no sentido de casar mesmo. Eu tinha que construir uma casa para ter onde morar, vamos dizer. Então, eu optei por isso. Então, tranquei a faculdade de Direito, fui construir a minha casa, fui fazer a minha vida, e aí as coisas foram acontecendo e eu não voltei para o Direito. Mas ainda não é uma hipótese que está descartada. Ainda penso em voltar para ele, não para, de repente, atuar como advogado ou algo nesse sentido, mas para adquirir o conhecimento mesmo. Eu sou uma buscadora, assim, eu gosto muito de estudar, de estar sempre me desenvolvendo. Eu acredito que as capacitações, elas nos levam para frente, elas nos colocam em outros patamares. Então, para conhecimento, assim, eu acredito que um dia eu ainda vá voltar a fazer direito para concluir isso. Antes de me formar em letras, eu comecei a dar aula. Em 2012, eu comecei a trabalhar, eu fiz a prova de ACT, que tu deve saber, as pessoas que estão em casa também. ACT significa Admissão por Caráter Temporário, que é uma contratação pelo governo do estado para contratar professores na época ali do ano letivo e tudo mais. Quem não é efetivo precisa fazer essa prova de ACT para poder lecionar. Então, em 2012, antes mesmo de me formar, eu pensei, eu já vou começar a fazer essa prova para ver como é que é, para quando eu me formar eu já estar mais ciente de como que funciona. E aí eu tive uma boa colocação nessa prova e fui chamada para dar aula, então, pela rede de estadual de ensino. E aí surgiu a oportunidade, fui chamada, pensei, por que não adiantar isso? E aí foi onde eu comecei a dar aula. Então, inicialmente comecei a trabalhar lá no Cônego Nicolau Guezin, uma escola de Braço do Norte. Acredito que a segunda maior escola estadual de Braço do Norte. A primeira delas é Dom Joaquim. Quem é de Braço do Norte aí vai saber disso. A segunda maior, então, Cônego Nicolau, foi lá onde eu comecei. Dali, eu trabalhei no ano de 2012 inteiro. No ano de 2013, eu fui convidada para dar aula em uma escola particular de Braço do Norte, que é o Alfa Ideal, uma escola de ensino fundamental. Inicialmente era para substituir uma professora que estava doente. Isso em setembro, acredito, mais ou menos ali, setembro de 2013.
E aí, em 2014, a diretora da escola, Amanda, me convidou para assumir todas as aulas de língua portuguesa e redação do ensino fundamental. E ali eu fiquei por muitos anos. Então, trabalhei por muitos anos no Alfa Ideal e depois eu saí do Alfa, depois eu voltei para o Alfa. Foi aquela história, assim, porque eu acredito que um lugar bom, quando a gente sai e deixa as portas abertas, a gente tem liberdade para voltar. Eu voltei, a Amanda me aceitou de volta ali, fui trabalhar em outra coisa, não me adaptei. Pedi para voltar, a Amanda me aceitou de volta na escola, voltei. E nesse meio tempo, em 2018, foi quando eu casei. E aí, a nossa lua de mel, o que tu acha que foi? Uma coisa totalmente inusitada. As pessoas viram e pensaram assim, não, né, você tá indo na lua de mel fazer isso daí. Nossa lua de mel vai ser isso aqui, Protagon. Protagon é aquela imersão de desenvolvimento pessoal do Wendel Carvalho. A gente fez em 2018, casamos em agosto e em setembro nós estávamos no Protagon em São Paulo, porque a gente não queria esperar vir o Protagon de novo em Floripa no ano seguinte. Então, vamos já neste ano mesmo para São Paulo para fazer o Protagon. E o Protagon, lá no Protagon, o Wendel falou tanto, mas tanto, assim, o que ele mais bateu na tecla foi sobre ter uma renda passiva, que é o famoso ganhar dinheiro dormindo. Quem é que não gosta? Quem é que não quer ganhar dinheiro dormindo? E aí eu saí de lá decidida que eu iria criar um curso online de gramática. Esse era o meu objetivo. Porém, quando a gente está em uma imersão de desenvolvimento pessoal, a gente sai de lá assim em êxtase. E se a gente não tem um plano de ação para colocar em prática esse sonho, esse objetivo que a gente traçou lá, nada acontece. E foi mais ou menos por aí. Nada aconteceu pós-Protagon. Por quê? 2 motivos me fizeram com que eu nada fizesse. O primeiro, eu cheguei de volta assim naquele e fui compartilhar essa ideia com uma amiga. Eu falei, eu vou criar um curso online, vou vender na internet, não sei o que. Esse de gramática, mais um curso online, tem tantos, né? Murchei. Eu comecei a pensar, é verdade, né? Tem tantos, né? Acho que não. Mas comecei a amadurecer a ideia, não. Comecei a olhar para outro lado. Recentemente tinha lido aquele livro Poliana. Já leu? Eu não li, mas eu já ouvi falar dele. O livro Poliana é um livro que parece bem bobinho, mas ele traz uma lição de vida muito valiosa. Inclusive, deixo a sugestão aqui. O conceito central do livro é encontrar algo bom em algo ruim. Quando uma situação é ruim, encontrar o lado bom daquela situação. É sempre procurar o lado bom de algo, mesmo que aquele algo seja ruim. E aí eu comecei a pensar por outro lado. E eu pensei, eu vou fazer, vou criar esse curso. Só que ao mesmo tempo que eu tinha me decidido que eu queria gravar o curso, eu comecei a pensar no que eu tinha que fazer para gravar esse curso. E aí, outra barreira foi, eu tenho vergonha de câmera. Como é que eu vou fazer para gravar um curso online, se o curso é atrás de uma câmera? Resumo da ópera, nada aconteceu. 2018 passou, 2019 passou, chegou 2020. Pandemia. Eu trabalhava no Alfa. O que aconteceu? Os professores tiveram que dar aula online para os alunos. Inicialmente, a gente gravava as aulas e mandava para os alunos. Depois começaram as aulas ao vivo. Mas, inicialmente, nós tínhamos que gravar. Então, aquilo ali não foi algo que eu quis, mas eu precisei fazer aquilo ali. Ou eu gravava a aula e mandava para os alunos, ou eu era demitida em plena pandemia, os negócios todos fechados, Gustavo com o consultório fechado. Como é que eu vou arriscar dizer que eu não vou gravar uma aula para os alunos? E aquilo ali foi o meu destrave. A pandemia começou em março de 2020. Em novembro, eu estava com o curso gravado, já vendendo. Só que para continuar vendendo esse curso, eu precisava falar sobre ele. Porque as pessoas não iam adivinhar que eu tinha um curso online. E aí foi onde eu comecei a me expor mais nas redes sociais para falar sobre o curso.
E quando eu comecei a me expor nas redes sociais para falar sobre o curso, as pessoas que me seguiam e que tinham empresas e que estava tudo online, reuniões online, aquela coisa arada toda, sentiram a necessidade de capacitar os colaboradores com relação a isso. E aí foi onde entrou esse nicho de mercado. Opa, aqui dá para aplicar o meu conhecimento aqui. Que era o que tu tinha como dificuldade e tu passou a ensinar outras pessoas ainda. Exatamente. Então, entrei aí no mercado de trabalho no sentido corporativo com português corporativo, ensinando comunicação escrita inicialmente. Como que eu escrevo com clareza, com objetividade? Como que eu abordo um cliente no WhatsApp? Como que eu respondo para ele de forma clara? Porque muitas vezes o que acontece? O óbvio é óbvio para mim, que sei sobre aquilo. Ou que sei o que eu quero dizer para a pessoa, mas ela, totalmente sem saber o que eu pretendo, ela não sabe o que eu quero dizer com aquilo. Então, a pessoa precisa ser clara na mensagem escrita também. Então, entrei nas empresas trabalhando português corporativo e surgiu notei aí mais um nicho que poderia ser abordado, que era o quê? A comunicação e a oratória. Então, foi onde eu comecei a trabalhar também, me especializar em primeiro momento em oratória, para depois começar a aplicar isso nas empresas. Por que eu digo aplicar isso nas empresas? Porque com a pandemia, muitos negócios foram para o online. O marketing em si, a pandemia, ela acelerou o marketing no sentido de gravação de vídeo, de aparecer na rede social, de se expor, de gravar vídeo, gravar stories, isso e aquilo. Então, as pessoas sentiam essa dificuldade. Ligou uma câmera, trava. Então, como que ela consegue comunicar o propósito da marca dela, mas na rede social com uma câmera ali na frente? As dúvidas que as pessoas costumam me trazer assim: tá, mas como que eu falo? Como que eu começo o vídeo? Como que eu termino? Então, comecei a trabalhar a oratória dentro das empresas. Linguagem verbal, linguagem não verbal, tom de voz, para trabalhar com clientes, com comunicação interna. E aí foi onde uma coisa foi acontecendo atrás da outra. Um cliente me contratou, fiz o treinamento empresarial lá. Outro viu, indicou, quero também. E assim foi expandindo. Vanessa, como que... Bom, a gente tem várias pautas aí para falar de todos esses tópicos que você acabou de mencionar, né, dentro de uma empresa. Eu queria que tu desse exemplos, assim, práticos do que você vê, do que você vive, assim, como que essa falta de clareza na comunicação entre os colaboradores de uma empresa impacta no dia a dia, assim? Existe muito problema em comunicação interna, e essa comunicação interna, ela gera muito retrabalho. O que quer dizer isso? A pessoa não sabe, por exemplo, ela até sabe o que ela quer falar, mas ela não consegue externalizar o que está aqui na cabeça dela e jogar para fora, passar ou de forma escrita ou falada mesmo para outras pessoas. Pensando em uma comunicação interna, quando a pessoa sabe muito, mas ela não sabe transferir o que ela está querendo transmitir, isso acaba gerando um desgaste, isso acaba gerando mal-entendidos, retrabalho, porque ela fala de um jeito que a outra pessoa não entende. Vamos dizer assim, a Jace até falou no evento ali, você está falando grego, mas como é que a pessoa vai entender se a outra está falando grego? Não é que ela está falando grego, ela está falando de uma forma que ela não está se fazendo entendida. E clareza, para que eu me faça entendida, eu preciso ser clara, eu preciso organizar o meu pensamento para que o que eu quero, a mensagem que eu quero transmitir, ela chegue para ti da forma como eu quero que ela chegue. Mas imagina que aqui dentro por exemplo, aqui dentro da minha cabeça tá assim, um emaranhado. Como é que a mensagem vai chegar para ti? Assim. Para que a mensagem chegue para ti em linha reta, primeiro eu preciso organizar o meu pensamento. Então, aprender a falar e a escrever é antes de tudo aprender a pensar. Só que muita gente hoje não pensa antes de falar. Eu preciso falar tal coisa. E chega e vai falando como se a pessoa já tivesse aquela base que eu tenho. Mas não, muitas vezes a pessoa nunca teve contato com aquilo que eu vou falar para ela. Então, eu preciso
pensar na forma correta, eu preciso conhecer o público para o qual eu vou falar, as pessoas para as quais eu vou falar, para que essas pessoas para as quais eu vou falar, elas consigam acompanhar a minha linha de raciocínio. Sim. Dando um exemplo aí, vamos lá. Eu li isso em algum livro em alguma vez de comunicação. Dizer assim, por exemplo, uma esposa fala pro marido em casa: faça o favor de pegar o tênis pra mim. Aí o marido vai lá e pega um tênis. Quando ele entrega pra esposa, ela fala pra ele assim: puxa, mas por que você pegou esse tênis? Eu queria o tênis amarelo. Né? E ele falou assim: pô, mas tu não falou que era o tênis amarelo? Pô, mas tu não sabia que eu tava com aquele tênis lá separado? Ou seja, retrabalho, porque vai ter que voltar, guardar o tênis e pegar outro. Conflito, porque ali já gerou uma desgastação, já desgastou, e aí ela teve que explicar e os dois discutindo, perdendo tempo. Isso por uma coisa tão banal. Ela não especificou que era o tênis amarelo, porque pra ela era muito óbvio que era o tênis amarelo, mas pra ele não era. Né? Então, tudo isso. Esse é um tipo que tu acabou de falar agora. E às vezes na empresa, a gente, sei lá, o colega de trabalho pede para o outro fazer algo, mas não especifica os detalhes daquilo, não dá prazo, né? Não fala todos os detalhes que tem que ter. E aí espera que a outra pessoa adivinhe o que tem que ser dito. E é isso. Trabalha isso na empresa? Isso, exatamente isso. Como que isso pode ser trabalhado nas empresas? Primeiro de tudo, trazendo a consciência do que uma pessoa perde por não saber se comunicar. Primeiro, eu tenho que trazer a importância disso, porque quando a gente sabe a importância de algo, quando a gente entende o porquê, a gente consegue captar mais facilmente e, de fato, a gente consegue vender a nossa ideia. Então, primeiro, em um primeiro momento, é trabalhando a importância disso, o que uma pessoa ou uma empresa perde por não saber se comunicar. E depois, quando eu faço treinamentos empresariais, por exemplo, dentro mesmo da empresa, eu preciso entender todo o cenário. Então, assim, como que funciona a empresa? Ok, ela funciona de forma XYZ. Ok, quais são os tipos... Qual é o tipo de comunicação que acontece aqui dentro? Como que acontece essa comunicação? Eu entendendo isso, eu consigo trazer exercícios práticos para fazer aquilo ali de uma forma diferente. Mas, em resumo, eu vou trazer 3 perguntas aqui que vão nortear essa questão de clareza e objetividade. Quando eu digo clareza, eu me refiro a gente se fazer entendido. É a premissa da comunicação, eu me fazer entendido. Porque se eu não me fizer entendido, nada vai acontecer. Imagina que eu estou dando uma ordem e a pessoa não entende o que eu quero. Nada vai acontecer. Ela não vai fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu não soube explicar o que é para ela fazer. E objetividade, indo direto ao ponto. Muitas vezes, a gente vê hoje em dia muitas pessoas que falam e não falam nada. Então, clareza e objetividade são essenciais, tanto na vida, num relacionamento pessoal, quanto no ambiente profissional. 3 perguntas que vão nortear isso. Sempre pensar qual o objetivo daquela mensagem. Por exemplo, eu preciso conversar contigo. Tu és a minha chefe ou vice-versa. Qual é o objetivo dessa conversa? O que eu espero dela? O que eu preciso que tu entenda dessa minha mensagem que eu vou passar para ti? Dessa minha fala? E o que eu quero que tu me responda? Se eu quero que tu tome uma ação, eu vou pensar antes e me programar, escolher as palavras certas para usar contigo para te conduzir ao lugar onde eu quero que tu chegue, ao sim ou ao não. Então, se eu paro para organizar o meu pensamento e eu sei escolher bem as palavras, a probabilidade de eu conseguir o que eu quero, de eu vender a minha ideia é muito maior do que se eu simplesmente quero falar sobre tal coisa e começar a desenrolar, talvez não faça sentido, talvez a outra pessoa não consiga acompanhar a minha linha de raciocínio. Então, para que ela consiga acompanhar a minha linha de raciocínio, eu preciso pensar, organizar o meu pensamento para sair daqui de dentro em linha reta. E aí tu consiga entender isso. Então, sempre, antes de mandar uma mensagem de WhatsApp, antes de mandar um áudio, antes de falar alguma coisa, pense, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo dessa mensagem, dessa fala? O que eu preciso que a outra pessoa entenda?
E se eu quero que a pessoa entenda X, eu começo a minha mensagem falando X. Eu não falo, explico, e lá no fim da mensagem eu coloco o que eu quero. Olha o tempo que as pessoas perdem com relação a isso. Imagina assim, tu receber 30 WhatsApps por dia. Desses 30 WhatsApps, as pessoas não sabem se comunicar. Nossa, aqueles áudios longos. Áudios densos, de 2 minutos e pouco. E lá, vamos supor, um áudio de 2 minutos e meio. Quando dá 2 minutos e 10 segundos, a pessoa fala o que ela quer. Ela poderia ter falado em 20 segundos, mas ela levou 2 minutos. Quanto tempo que tu perde? Desses 30 minutos, dessas 30 pessoas que te mandaram mensagem de forma prolixa, que é falando demais, sendo que elas poderiam resolver em 30 segundos. Quanto tempo do teu dia tu perde com essas pessoas que não sabem se comunicar? Só que aí, ao contrário disso, também eu promovo outra reflexão. Será que eu não sou essa pessoa que faz isso também? Será que em algum momento da minha vida eu já não fiz isso? Porque a gente é muito bom em julgar o outro. Mas será que eu não faço assim também? Aconteceu comigo, eu trabalho com isso. Então, tu imagina com quem... Isso que eu já tenho consciência disso e tudo mais. Já sei que eu preciso ser objetiva, mas imagina quem não. Esses tempos eu dei um treinamento numa empresa e a empresa fez brindes, assim, personalizados. E ela fez uma garrafa térmica muito bonita. Tinha o logo da empresa e o nome de cada funcionário. E ela fez um pra mim também. Eu pensei, que garrafa bonita. No fim, eu vou perguntar pra ela onde que ela mandou fazer. Só que eu esqueci de perguntar no dia. Então, no outro dia, eu mandei uma mensagem de WhatsApp pra ela. Eu pensei assim, vou mandar uma mensagem pra perguntar onde que ela mandou fazer essa garrafa. Só que eu não podia simplesmente dizer, Ellen, onde tu fez a garrafa aí? Não, eu tinha que fazer um contexto e tudo mais. Só que teria que ser um contexto breve. Mas eu não pensei antes de mandar. Eu simplesmente peguei o celular, comecei a falar. Quando eu vi o áudio, tava em quase 50 segundos de áudio e eu só queria perguntar onde que eu tinha feito a garrafa, onde ela tinha feito a garrafa. Graças a Deus, existe o recurso de apagar a mensagem no WhatsApp. Eu apaguei a mensagem e aí eu organizei o meu pensamento. O que eu preciso que ela entenda e o que eu espero disso. Eu quero que ela me passe o contato da pessoa da empresa que fez a garrafa. Eu comecei de novo o áudio. Deu menos do que 30 segundos. Então, imagina, 20 segundos eu economizei. No caso, eu perdi tempo, porque eu tive que refazer. Mas pelo menos eu não fiz a pessoa perder o tempo dela. Sim. 50 segundos do tempo dela pra eu perguntar simplesmente onde ela tinha feito a garrafa. Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Antes de comunicar, seja via e-mail, empresas ainda tem bastante e-mails que utiliza muito o WhatsApp, mas usa o e-mail para formalizar uma conversa, uma proposta, um negócio, enfim. Então, sempre pensa assim, seja e-mail, seja um story no Instagram, seja um vídeo para rede social, qualquer coisa que for, pensa, qual é o objetivo disso? O que eu quero que a pessoa entenda? Ou o que eu quero que ela me responda? Porque se eu falar assim, se eu pensar nisso, o que eu quero que ela entenda... vou usar o exemplo da garrafa. Eu queria perguntar qual era o número da empresa que fez a garrafa. Por que eu vou falar isso lá nos 50 segundos? Mas tem gente que vai contar uma história, daí conta, faz 1000 rodeios que não tem nada a ver com a ideia principal, né? Porque daí naquela hora chegou fulano é filho do Beltrano, e daí veio falando de outra coisa, e já saiu fora da ideia principal, né? E além disso, dessa questão da falta de objetividade, tem a questão gramatical ainda. Porque tem gente que coloca a mensagem, já não tem a clareza, a objetividade de falar o que tem que falar. E aí fala tudo sem vírgula, sem ponto, e aí dá outra confusão, porque dependendo da gramática utilizada, a interpretação fica completamente diferente. Sim, distorce. E o que é o principal... Como que o Basaglia falou ali na palestra dele, qual é a principal lacuna, né? Qual é a principal dificuldade dessas empresas
que contratam a tua consultoria para esse treinamento da área de gramática? O que você percebe que é a dificuldade maior das pessoas com relação à gramática? Tudo. Tudo. Concordância, crase. Se eu não sei usar a crase de forma... Se eu usar crase onde eu não devo, eu posso trazer uma mensagem que é contrária do que eu quero dizer. Então, assim, tem gente que fala, mas crase é muito difícil. Sim, só que se tu não estudares crase, por exemplo, tu pode transmitir uma mensagem que tu não queres transmitir, que seja totalmente o contrário. E também vem uma outra questão, né, que é a interpretação. Porque aí tem gente que também nem sabe a diferença de crase sem crase na hora que tá lendo e recebendo a mensagem, né? Também. E qual que é a solução, tu acha, para melhorar a gramática das pessoas? Se for pensar numa estratégia, assim, generalizada. De forma mais básica, a leitura ajuda bastante. Porém, a gente vê um número cada vez menor de leitores, infelizmente. Principalmente depois, agora sim, nessa era digital, ninguém mais lê, é só rede social e perdem 3, 4, 5 horas vendo as vidas perfeitas alheias, que na verdade não são perfeitas, mas a gente acha pelo que tá ali. Em vez de pegar um livro e adquirir o conhecimento, não. Então, o número de leitores hoje em dia está muito menor. A leitura seria o primeiro passo, assim, de forma mais barata, vamos dizer assim. Porque quanto aprendizado a gente tem num livro? Não só o conhecimento técnico sobre o conteúdo daquele livro em si, mas a gente vê as palavras escritas, a gente consegue ir fazendo associações através do que a gente vê, de como está escrito, de como foi o pensamento ali foi organizado para transmitir o conteúdo. Em segundo lugar, uma reciclagem, eu diria. Uma reciclagem gramatical. Por que eu digo isso? Eu sempre estudei em escola pública. E a gente sabe que escola pública é um pouco mais delicada essa questão da aprendizagem em si. Às vezes por um número muito grande de alunos na turma, às vezes por alunos desafiadores na turma e o professor não conseguir dar conta da turma, não consegue também transmitir o conteúdo. Mas eu estudando em escola pública e depois atuando em uma escola particular, ficou ainda mais evidente para mim. Coisas que eu aprendi de português na faculdade que eu nunca tinha visto na escola. Então, o sistema educacional público, ele é falho, a gente sabe disso. Então, se o profissional ele tem esse desejo de aprender, de se comunicar melhor, existem inúmeros cursos, inúmeros vídeos gratuitos, inclusive, na internet, professores ótimos de português. Tem o professor Noslen aí, se vocês estão de casa e querem aprender português. Tem o professor Noslen, tem a professora Lara Brenner. Enfim, tem vários professores aí que ensinam gratuitamente no YouTube. Não é uma desculpa hoje em dia não saber. Não sabe se tu não queres, porque acesso à informação, desde que eu tenha um celular, e quem não tem celular hoje em dia? Desde que eu tenha um celular com acesso à internet, eu tenho acesso à informação, a cursos gratuitos. Então, inicialmente, leitura. A leitura, ela, além de a gente ver ali a escrita correta, como a palavra é escrita, a gente evita erros ortográficos, a gente consegue analisar a questão da concordância, crase, a gente consegue perceber a questão da pontuação também. Em segundo lugar, já daí talvez tendo que investir, caso a pessoa não se identifique tanto com online, é uma reciclagem mesmo, no sentido de português corporativo. O que se usa mais daquele português ali no ambiente corporativo? Como que eu posso utilizar o português no meu ambiente de trabalho? E contratar consultorias, treinamentos nesse aspecto, assim, uma reciclagem gramatical. Legal. E, Vanessa, sobre linguagem verbal. Como a linguagem verbal pode aumentar a produtividade de uma empresa? Ou, por exemplo, aumentar as vendas? Vamos pensar em lojas, né? Um vendedor de uma loja,
Ou realmente essa relação interpessoal dos colaboradores? Como que a linguagem corporal ou a linguagem não verbal, né, pode impactar nisso? A linguagem verbal e não verbal, no caso, quero saber. A linguagem verbal, a gente começa com a verbal. A linguagem verbal, ela é, assim como a não verbal, ela é essencial. Então, assim, a clareza e a objetividade, elas entram em primeiro lugar. Porque se o vendedor ele não conhece o produto que ele vende, ou até ele pode conhecer, mas se ele não sabe falar com clareza sobre aquele produto que ele vende, ele pode perder venda. Sim. Outra questão, diferenciação. Quem não vende... Produto é mais fácil de vender, porque ele é palpável. Agora, uma pessoa que vende serviço, se ela não sabe se comunicar, é mais grave ainda. Porque ela pode não saber... Ela pode ter diversos diferenciais, mas se ela não souber comunicar os diferenciais dela, também é uma possibilidade de perda de negócio. Sim. Então, ela precisa ter clareza do que ela vende e de quais são os diferenciais dela e saber comunicar isso. Isso aumenta consideravelmente as vendas. Por quê? A gente compra de quem a gente confia. Se a gente não sente firmeza em um vendedor, a gente pode não comprar dele. Ou seja, aquele ali já perdeu uma venda. Se eu perguntasse assim, hoje, agora, assim, num bate-bola, Daniela, quais são os teus diferenciais? Se tu nunca paraste para pensar nos teus diferenciais e quando alguém te pergunta algo assim e tu precisa responder de bate-pronto, talvez tu pare para pensar e gagueje, talvez venha a voz trêmula ali e isso não vai transmitir credibilidade. Talvez a pessoa que não te conhece, ela vai pensar assim, não senti firmeza. Então, saber comunicar os diferenciais é muito importante. E trazendo a questão da linguagem não verbal, o que acontece? Eu acabei de dizer, a gente compra de quem a gente confia. Se a pessoa já não sentiu firmeza no que tu falaste e a tua postura não está condizente com o teu negócio, com o que tu queres vender, está todo desleixado, falando com as mãos nos bolsos, falando com os braços cruzados, enfim, tu transmite essa postura que causa um ruído para tua comunicação, menos ainda tu vais vender. Qual é o contrário disso? Cuidar da postura. Então, uma boa postura... Desculpa. Uma boa postura é saber se portar, é saber o que fazer com as mãos, porque também eu não posso ser uma estátua falando lá. Por exemplo, eu estou atendendo um cliente presencialmente, eu em pé, ele em pé. A pessoa falar com os dois braços assim, sem gesticular nada, também não transmite credibilidade. É uma junção de fatores, vamos dizer assim, uma junção de fatores que vão fazer com que a gente transmita essa credibilidade, que a gente passe essa impressão de credível para que as pessoas confiem na gente e comprem o nosso produto. Então, aliando clareza, objetividade e linguagem corporal, a gente aumenta consideravelmente as vendas. E da linguagem corporal, tem alguma técnica específica que aumenta a conversão de vendas, que aumenta essa confiança? A autoconfiança ela é muito importante. Para eu ter autoconfiança, eu preciso me abrir. Quanto mais eu me abro, mais eu me sinto autoconfiante. Quanto mais eu me sinto autoconfiante, mais confiança eu passo para as pessoas. Agora, se eu estou nervosa, eu vou cada vez mais me fechar. Quanto mais eu me fecho fisicamente, mais eu me fecho aqui, porque isso vai me gerando... Quanto mais eu me fecho literalmente assim, me abaixando, me curvando, eu transmito isso para as outras pessoas e a reação das outras pessoas com relação a isso faz com que eu me feche cada vez mais. E aí vai regredindo cada vez mais, entendeu? Agora, uma postura confiante, tu falares de forma convicta sobre aquilo que é a tua área de atuação, sobre o teu produto, sobre o teu serviço, vai transmitir essa credibilidade. E essa credibilidade, transmitir isso para as pessoas, vai fazer com que elas
comprem a tua ideia, comprem o teu produto, comprem o teu serviço. Por mais que muitas vezes o teu serviço ou o teu produto seja algo fácil de ser comprado ou acessado por outras pessoas. Isso quer dizer, eu posso ter vários concorrentes, mas eu vou ter os meus diferenciais. E se eu souber comunicar os meus diferenciais, se eu souber o que comunicar e como comunicar, o que e como, eu me saio bem, eu me destaco. A pessoa olha e pensa, aquela ali sabe o que ela está falando. Sentir firmeza. Então, essa autoconfiança faz com que a gente venda mais. E para eu ter autoconfiança, eu preciso me abrir. Tem um livro, acho que não tá aqui. Esse livro é muito bom, já li. Qual? Como convencer em 40 segundos. Esse bom. Aqui, ele fala de algo que é muito legal, que faz muito sentido, que é a história do contato visual. Isso. De olhar nos olhos das pessoas, né? Ele fala muito isso. Que as pessoas que mentem, com exceção dos psicopatas, pessoas que têm algum realmente desvio de personalidade, as pessoas que mentem tendem a não olhar nos olhos. Então, olhar nos olhos transmite veracidade, né? Transmite conexão. Sim. Então, esse Como Convencer Alguém, ele fala muito também, e eu já vi muito o Flávio Augusto, que é um ninja em vendas, né? Não dá nem pra dizer que ele é um expert, ele é um ninja em vendas. Ele fala muito de que o bom vendedor, e esse livro fala a mesma coisa, é aquele que escuta mais do que fala, né? Então, muitas vezes, aquele que fica só falando, nem consegue escutar a necessidade daquela pessoa, né? Então, imagina, sei lá, numa loja de vendas, a vendedora fala tanto que ela nem passou para escutar o que a pessoa queria. Então, a história da venda ali dele, que o Flávio Augusto fala, é justamente disso, né? Fazer as perguntas certas, aí na objetividade e clareza que você falou. E aí, dependendo do que a pessoa te respondeu, você faz aquela colocação pontual e matadora. Que tu ouviste antes dele. Exatamente, né? Então, esse livro traz muito isso, assim, de ser um bom ouvinte, de fazer conexão visual. E fala muito do rapport também, que é essa programação neurolinguística, né? Não sei, as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, nunca ouviram falar disso. Não sei se tu queres comentar sobre isso. Mas é basicamente você espelhar a linguagem corporal da outra pessoa, né? Espelhar a linguagem corporal da outra pessoa para realmente gerar essa conexão. Porque a gente prefere fazer negócios, ser amigo, fazer amizades com pessoas que se assemelham a nós. Eu não quero estar perto de uma pessoa que é totalmente avessa a mim. Claro, a gente tem amigos que é assim, mas eu, particularmente, acredito que a maioria das pessoas é assim, eu prefiro estar com pessoas que gostam do que eu gosto, que consumam o que eu consumo e por aí vai. Então, é essa conexão, é esse rapport que vai fazer com que as coisas se encaixem, as pessoas se conectem e através dessa conexão surgem negócios, sem dúvida nenhuma. Existem inúmeras imagens, até o pessoal que está aí assistindo de casa, se quiser pesquisar, pesquisem assim, Barack Obama rapport. Vai aparecer um monte de imagem do Barack Obama fazendo rapport com outras pessoas. E esse espelhamento é o que gera conexão. Quando a gente gera essa conexão, fica muito mais fácil, as coisas fluem melhor. É como se fosse um quebra-gelo, vamos dizer assim. Então aqui, ó, a Daniela tá assim. Um rapport seria eu fazer isso aqui também. Lógico, a pessoa não vai fazer e eu automaticamente vou fazer. A Daniela passa a mão no cabelo, eu passo a mão no cabelo. Porque senão a pessoa pode se sentir desconfortável, pode sentir ali ué, tá me imitando aqui, mas são movimentos sutis que vão fazer com que essa aproximação aconteça e esse gelo quebre aí e a gente consiga entrar mais na questão ali de uma negociação, talvez, de uma venda e por aí vai. Ali no livro que tu comentaste também, que fala sobre a escuta, sobre ouvir mais, é um clichê, mas é muito verdade. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque é justamente para isso, para a gente ouvir mais do que falar. Quando a gente ouve mais do que fala, em se tratando de clientes, vamos pensar assim, quando a gente escuta ativamente o cliente sem interrompê-lo, ali ele derrama todas as informações cruciais, importantes,
sobre ele, sobre o pensamento, sobre o que ele quer, sobre o que ele não quer. E ali é um momento de a gente estar 100% focado no que ele está dizendo, porque lá no fim da negociação, por exemplo, se ele vem com um não, e eu escutei ativamente, eu sei como quebrar essa objeção. Agora sim, enquanto ele estava falando, eu estava pensando na resposta, perdi informações valiosas ali, que talvez eu não consiga mais reverter essa venda lá na frente, essa negociação. Então, a escuta ativa é muito importante. Essa história do rapport, tem uma coisa que eu fazia intuitivamente, sem saber, e que depois que eu comecei a ler mais sobre o assunto, que eu fui ver que eu fazia isso já. Porque quando fala em rapport, a gente falou aqui da questão corporal, mas tem muito também o jeito de falar, a entonação, o que... Então, assim, às vezes a gente tá lá, eu sou prestadora de serviço, eu sou dentista, e chega uma pessoa para eu atender, para consulta inicial, eu nunca conversei com aquela pessoa, mas ela é uma pessoa mais introspectiva, fala mais baixo, ela não gosta de ser invadida, então eu abordo aquela pessoa assim também, sim, falando mais devagar, mais baixo, ficando também mais na minha. Mas tem gente que já vem falando besteira, tirando sarro, falando piada, falando alto, e já se comunica com as mãos. Automaticamente eu também entrava na onda, falando com as mãos e fazendo brincadeira. Eu fazia isso sem saber que isso é uma técnica de programação neurolinguística. A gente espelhar o comportamento da outra pessoa para a gente se conectar. Então, muitas pessoas devem fazer isso intuitivamente, que estão aqui nos escutando agora, mas agora estão sabendo que isso é técnica, né? E é técnica para venda. E sobre isso, Vanessa, eu lembrei agora também de uma frase de um livro dos Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que ele fala assim, que o sucesso de alguém, o sucesso profissional, o sucesso de uma operação, de uma transação, de uma venda, de uma negociação, 15% vem da capacidade técnica daquela pessoa. Ou seja, se eu sou pedreiro, vem da minha capacidade técnica de construir a casa. Se eu sou cabeleireira, da minha capacidade técnica de fazer uma escova, uma pintura. Enfim, isso é capacidade técnica. 15% do sucesso dessa pessoa vem da capacidade técnica. E 85% vem do quê? Da capacidade de se conectar. Da fazer relações... como que ele usa? Relações mais profundas e laços mais... Então, olha só a importância de todos esses temas que você trouxe, né? Que tudo isso, a capacidade de ser objetivo, de ter clareza, de diminuir conflitos, é, na verdade, a capacidade de se conectar com as pessoas de forma assertiva, né? O que tu vê isso na tua prática, assim? Tu tem algum exemplo, alguma lembrança de alguma história do quanto ter sido mais assertivo gerou um resultado legal, assim, um desfecho legal? Tem alguma coisa assim que vem na tua memória? Que te chamou a atenção, alguma história de um cliente ou tua mesmo, que tu já viveu? O exemplo de hoje, aqui na palestra que eu dei, no caso a gente se conheceu porque tu estás aqui na palestra, mas não somente por isso. Tu relataste ali no início do podcast que foi porque ouviste comentários, enfim, de que a minha palestra sobre comunicação tinha sido válida. Então, para mim, o exemplo mais claro é esse. O que uma boa comunicação nos proporciona? Ela nos abre portas, a gente cria as nossas oportunidades através da comunicação. Então, se eu sei me comunicar, olha o tanto de possibilidades que eu consigo criar. E aqui a gente começou conversando, a gente já percebeu que a gente tem alguns pontos em comum. Gerou conexão aqui. E eu acredito que depois daqui possam surgir outros negócios entre a gente. Talvez indicações, tanto da minha parte quanto da tua. E isso é conexão. Então, se não existe conexão, nada depois disso vai acontecer. Porque primeiro eu preciso me conectar com as pessoas. Depois de me conectar com as pessoas, eu preciso me fazer entendida, porque eu posso até me conectar, mas se eu não sei transmitir, não sei me comunicar com ela, a gente não vai ter um relacionamento. Então,
conexão e comunicação são fundamentais. Sim. E, Vanessa, você trabalhou bastante com jovens, com crianças, com, né, pessoas em desenvolvimento por bastante tempo na tua formação. E você já mencionou aqui o quanto as telas do celular têm sido uma barreira para a leitura, mas também para a comunicação. Cada vez mais a gente percebe a dificuldade dos jovens de se comunicar, de externar sentimentos, de nomear sentimentos, de falar sobre vulnerabilidades, de se comunicar, porque antigamente, quando tinha a fase da paquera, ou você chegava na pessoa ou nada acontecia. Hoje tem um aplicativo que cruza as informações, você nem precisa falar nada. Vai ali e escreve, mas vai chegar um momento que aquela pessoa vai ter que falar e se comunicar de alguma forma. Isso. A minha pergunta é, você tendo a sua experiência que você tem com essas faixas etárias de jovens, vendo esse grande problema que tem surgido, a dificuldade de comunicação, que já está chegando nessas idades que estão no mercado de trabalho, porque você está sendo chamada para isso. É uma demanda que vai aumentar cada vez mais, isso é sabido. Qual é o teu conselho para esses jovens, para esses pais, para essas pessoas que estão nessa fase de formação, que estão tendo essa dificuldade de comunicação? Qual é o teu conselho para eles que vão chegar no mercado de trabalho e vão sentir isso? Em primeiro lugar, pais, limitem as telas. Existem pesquisas, agora eu não vou lembrar dados, mas existem pesquisas já que dizem que as crianças, vamos dizer, crianças ali, já bem na fase inicial ali, que estão em contato com telas, que têm bastante acesso a telas, estão tendo dificuldades de relacionamento. Hoje a gente vai em um restaurante, é difícil a criança que não tá assim no celular. Então, assim, pais, limitem o acesso à internet, às telas, verifiquem quais são os sites que estão sendo acessados, quais são os youtubers, Conteúdo. influencers que o seu filho está consumindo, porque a qualidade desse consumo vai influenciar bastante lá na frente. Se é um influencer que tem um bom conteúdo, que ensina algo proveitoso, ok, permita esse acesso, mas limite, porque o excesso de telas é muito prejudicial. E já para pessoas que estão em ambientes de trabalho, jovens, adolescentes que logo vão entrar, leiam. A leitura, ela abre portas, ela faz com que a gente enriqueça o nosso vocabulário, faz com que a gente tenha repertório cultural, saiba o que conversar com as pessoas, como conversar com as pessoas. E, inclusive, eu vou deixar aqui uma sugestão já de livros para pessoas que são introvertidas, tu até comentaste ali. Eu vou deixar 2 sugestões de livros para pessoas que têm essa dificuldade de chegar em outra pessoa, de começar uma conversa. Essa é uma das dúvidas, inclusive, que aparecem muito para mim nos treinamentos, nas mentorias em grupo, de as pessoas não saberem como começar uma conversa, ou pior do que isso, não saberem dar continuidade. Elas estão atendendo o cliente começa um assunto e elas não sabem o que responder. Então, 2 sugestões. 1. O Segredo das Pessoas Carismáticas. Quando eu li esse livro... Olha, nunca ouvi falar desse livro. Muito bom, tá? Muito bom. Ele traz sugestões de como que a gente pode iniciar uma conversa com alguém, como que a gente pode responder a alguém, como que a gente pode se sair de uma situação difícil, assim, desafiadora. E o outro livro é O Poder dos Quietos. Pessoas que são introvertidas, isso não é um ponto negativo. Por quê? Porque normalmente os introvertidos, eles têm uma boa capacidade que muita gente precisa desenvolver, que é a escuta ativa, a escutatória. Muito se fala em oratória, mas o mais importante do que a oratória é a escutatória. A escutatória, ela vem antes da oratória. Porque para eu ter uma fala que de fato faça sentido, primeiro eu preciso escutar quem está comigo, para saber o que eu falo para aquela pessoa, o que vai servir para ela, e não sair falando aos 4 ventos. Nossa, esse podcast aqui para mim está sendo um exercício de escutatória
e da habilidade de conversar com alguém que eu não conhecia e de fazer perguntas para tentar extrair o máximo daquela pessoa. E tu olha só quanto conteúdo a gente consegue em uma conversa. E muitas vezes a gente se limita. Chega a um lugar que não conhece ninguém e fica ali no canto retraído. E olha o poder da comunicação no sentido de chegar em um ambiente totalmente desconhecido e fazer valer ali, criar as nossas oportunidades. Porque pode ser que tenha pessoas ali que vão servir ou de aprendizado ou de inspiração, ou até mesmo um negócio pode surgir ali. Então, esse livro do Segredo das Pessoas Carismáticas, ele é muito bom, e ele, para pessoas assim, tímidas, que não sabem como se chegar, é um livro bem interessante. E o outro livro é O Poder dos Quietos. Legais as tuas dicas. O Poder dos Quietos é um livro muito bom também. E ele vai falar aí com as pessoas que realmente são tímidas, que acham isso um problema, mas que na verdade não é, só precisa desenvolver daí a outra parte, que é a oratória agora. Só que isso também vem muito de um tabu familiar, né? Porque assim, quando a criança é mais quietinha, às vezes o pai, a mãe, a avó, o tio, sei lá, chegou, ai, dá um oi pro fulano. Ah, mas é bicho do mato. Então, cresceu escutando que era bicho do mato. E aí já encarou aquele personagem. Eu sou um bicho do mato, mas às vezes é uma característica dele ser mais quieto, né? Às vezes estou querendo colocar as pessoas em padrões, em patamares, né? Vanessa, nós estamos chegando no final, perto de 1 hora já. Que rápido. Sim, sempre é. E sempre tem uma pergunta final que eu faço para todos os convidados. Porque toda a história de vida, toda a trajetória contada traz uma lição. Traz um exemplo, traz uma ideia, sabe aquela objetividade, clareza, aquela the big picture, a grande ideia? Então, toda a história tem. A tua história trouxe uma grande ideia também, né? De toda a trajetória que você contou, que foi só um pedacinho, né? Que a vida foi muito mais longa do que isso, mas passando a régua na conta da tua vida, fechando a conta da Vanessa, aquela menina que escrevia, que gostava de ler, que trabalhou com ensino, que tentou um negócio, que quebrou, destravou, como você falou, o de falar em público e agora ensina outras pessoas a fazerem isso, né? Transformou uma dificuldade numa habilidade. O que a tua vida traz como lição? Se você pudesse resumir isso numa frase, dizendo assim, eu, Vanessa, vivi o que vivi e aprendi que... Difícil essa, hein? Aprendi que a comunicação é essencial, que as conexões genuínas, elas nos levam a outros patamares e que coragem é essencial para a gente dar o pontapé e fazer o que a gente ama e assim poder ajudar outras pessoas, impactar positivamente a vida de outras pessoas. Porque cada negócio, ele existe para resolver o problema de alguém. Se a gente for encarar dessa maneira, a gente consegue sim ajudar outras pessoas. Só que muitas vezes a gente não sabe como comunicar isso. E muitas vezes a gente nem sabe também de que forma que a gente impacta na vida, influencia a vida das outras pessoas. Então, ter coragem e ter consciência de que sim, a gente faz a diferença na vida das pessoas é algo libertador, assim. Muito bem, obrigada, Vanessa, pela tua participação. Fala pra gente das tuas redes sociais, como que faz pra te encontrar, como que faz pra te contratar. As minhas redes sociais, eu uso o Instagram hoje, que é o @VanessaPerim com 2 N's. Para me contratar lá no link da bio mesmo, tem um site ali. E aí é só clicar ali naquele link que tem ali na bio, que aí consegue ter acesso... Direciona. A minha. Então tá joia. Muito obrigada, Vanessa, por essa conversa. E esse foi o episódio de número 27. Você sabe que você pode assistir os episódios nos canais do Spotify e do YouTube, do Vivi e Aprendi Podcast. Não esqueça de seguir o Instagram para assistir os melhores cortes de cada episódio. Então, eu te vejo no próximo episódio. Até mais!